Bom dia, irmãos e irmãs da Comunidade Sagrada dos Pais Celestiais. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso sermão dominical. Meu nome é Yunha e terei a alegria de conduzir a vocês nesta manhã tão especial. Hoje chegamos ao nosso 38º sermão do ano de 2025. Foram 37 domingos de reflexão, fé e comunhão. E este será mais um momento para fortalecer nosso coração diante dos Pais Celestiais. No 13º ano de Choinguk, quando atendemos substancialmente o Criador, os Pais Celestiais, vamos nós, famílias abençoadas ao redor do mundo, nos tornarmos verdadeiros filhos e filhas do Choinguk, cumprindo nossa responsabilidade, como povo escolhido, em unidade com os verdadeiros pais. Neste momento, para abrir nosso coração, receberemos a banda Ryojon com cântico sagrado. Vamos recebê-lo com uma salva de palmas. Deus, dá-me vida eterna e paz.
Agora convido todos a ficarem de pé para ofertarmos uma veneração perante os verdadeiros pais, do céu e terra e toda a humanidade. Tchondin, Champamunique, Kyombé, Barô, juramento da família, número 4. Primeiro em coreano. Sa, Choenguchuin, Orikajugum, Chansaragun Junshin Hago, Hanbubunie, Chondoe Sain, Chonje Kajum Sonhayo, Chaiwa, Pongyua, Tongyugwa, Reboge Segeru, Wonsohago Surmense Hanaida. Agora em português. Nossa família, como Dono Choyonguk, centralizado no amor verdadeiro, jura realizar perfeitamente o mundo de liberdade, paz, unidade e felicidade, através da criação de uma grande família nível cósmico, que é o ideal da criação dos pais celestiais. Vamos agora acompanhar o informativo semanal e logo após o hino do Choyonguk. A Federação Coreana de Clérigos e o Conselho Coreano de Religiões levaram a cabo conjuntamente a segunda reunião de oração e declaração sobre a liberdade religiosa, em frente ao Centro de Detenção de Seul. Mais de 300 líderes de destacados credos e membros da Federação das Famílias participaram do encontro. O evento serviu como espaço para reformar os valores da liberdade religiosa e os direitos humanos, promovendo ao mesmo tempo a compreensão mútua e a harmonia interreligiosa. O presidente Hong Yoon-jong, do Conselho Coreano de Religiões, exortou aos líderes religiosos a se converterem em homens e mulheres justos desta era, chamados a ser a luz que guia a nação e a sociedade. 이 시대의 의인이 되어 주십시오. 위정자들이 부패했을 때, 권력자들이 침묵했을 때, 역사의 어둠 속에서 진실을 밝히고 민족의 득불이 되어야 할 사명은 누구에게 있습니까? 바로 이 땅의 종교 지도자들입니다. 의인 한 명이 없어 안타깝다는 이사야 시대의 예언처럼 이 시대의 진정한 의인이 되어주시기를 다시 한번 간곡히 호소드립니다. 저는 여러분께 이 시대의 구약의 선지자, 신약의 사도가 되어주시기를 다시 한번 간절히 요청합니다. Através de uma declaração conjunta, expressaram seu compromisso de promover uma sociedade onde a religião seja respeitada e onde a liberdade de fé sirva como fundamento para a formação de comunidades saudáveis e solidárias. Então levaram orações pela paz na Península Coreana e a paz mundial e a unidade da humanidade, se comprometendo a ampliar a cooperação e o intercâmbio religioso e continuar com atividades que fortaleçam a confiança social. Foi realizado o serviço dominical itinerante do presidente Soyeon-chon na igreja familiar de Gwanchon. O sermão foi conduzido pelo pastor Jang I-chang e durante o encontro o membro Kwon Jong-hyun expressou seu fervoroso desejo de que os membros permaneçam unidos, centralizados nos pais celestiais. O presidente Soyeon-chon exortou aos presentes a não deter seu caminho de fé até o dia em que a verdadeira mãe volte a entrar no palácio Cheonjong-gun. 참어머니께서 천정궁으로 복귀하시는 그날, 전 세계 식구들이 흘리는 감격의 눈물이 강을 이루는 그날, 하늘 부모님께 영광 돌리는 함성이 온 천주에 울려 퍼지는 그날을 향해서 우리의 심장이 다시 뛰는 한, 우리의 기도가 하늘에 닿는 한 결코 믿음의 발걸음을 멈추지 말고 전진, 또 전진하도록 합시다. Os membros da igreja de Gwanchon oraram com profunda devoção, reafirmando sua determinação de cumprir a vontade de Deus e avançarem unidos.
Na Igreja Familiar de Los Angeles foi celebrado o Serviço Nacional Canção da Liberdade. Participaram mais de 2.400 membros de maneira presencial e online. O presidente continental Damian Dunklin destacou a importância da fé, a liberdade e a paz e instou a todos os participantes a avançar em unidade com os verdadeiros pais. Então os membros tiveram um momento especial para escrever cartas de oração e bons desejos pela saúde e bem-estar dos verdadeiros pais. A Federação das Famílias das Filipinas celebrou uma reunião de líderes do Chonliguk dirigida aos principais líderes de suas igrejas a nível nacional. O presidente regional Rory Massaite destacou o papel providencial das Filipinas como o coração da Ásia-Pacífico. Instou os líderes a atuar com autonomia e inovação em sentido de responsabilidade. Através desta reunião, determinaram que a Federação das Famílias das Filipinas se converterá em um modelo para a Ásia-Pacífico. Na Embaixada da Paz de Cebu, Visayas, se levou a cabo um seminário de Moshin, Vida de Serviço, sobre o tema Revivendo o Espírito de Serviço dos Verdadeiros Pais para fortalecer a base familiar e de fé. O seminário incluiu a inauguração do Centro de Educação para o Testemunho, assim como conferências e o serviço dominical. Os participantes reafirmaram o propósito da fé de honrar os verdadeiros pais e se determinaram a um novo início na prática de Moshin. A Federação das Famílias da região da África Sul levou a cabo um evento de devoção nacional de 3 dias no Centro de Treinamento Rodion Chonju Chombo, em Lusaka, na Zâmbia. O evento teve como objetivo fortalecer a resolução de fé dos participantes e unidade com os verdadeiros pais, mediante a devoção noturna no Chonshinwan, conferências, testemunhos e um serviço especial. Através da devoção de 3 dias, os membros refletiram sobre o amor e os ensinamentos dos verdadeiros pais. A UPF do Peru, junto com o congressista Raul Ruaman, organizou a cerimônia de nomeação de novos embaixadores da paz, na qual participaram altos funcionários, incluindo o chefe da polícia, o diretor de educação e o presidente do tribunal. Os 250 novos embaixadores da paz resolveram compartilhar a mensagem de paz dos verdadeiros pais e difundir os valores de justiça, respeito e coexistência pacífica. No Seminário Central da República Dominicana foi realizado um acampamento juvenil. O evento foi organizado conjuntamente pela Federação das Famílias e o CARP, com a colaboração do Corpo de Bombeiros de São Francisco de Macorís, cujos voluntários participaram no programa educativo sobre valores e a posição providencial dos verdadeiros pais, assim como as peregrinações a lugares sagrados e senderismo. Os participantes do acampamento renovaram seus objetivos de vida, realizaram a resolução do amor puro, assinaram suas fichas de membros e se reuniram às atividades de testemunho. Pelo Dia Internacional da Paz da ONU, foi realizado na Irlanda um evento da Peace Road e um fórum organizado pela UPF. Os participantes renderam homenagem às vítimas da Grande Fome e discutiram a construção exitosa da nação, continuando com uma marcha pela paz até o monumento comemorativo. A UPF da Moldávia celebrou também o Dia Mundial da Paz com um evento na qual participaram mais de 100 pessoas, incluindo crianças e famílias. Os jovens participaram de atividades de narração de histórias, seminários de arte criativa e jogos da paz, experimentando de maneira prática a importância da paz na vida cotidiana. A UPF da Noruega celebrou o evento pelo Dia Mundial da Paz na Biblioteca Central de Oslo.
Os participantes concordaram na necessidade de construir um futuro mais brilhante em meio aos conflitos globais, e os representantes de 8 comunidades de fé, incluindo luteranos, muçulmanos e sikhs, compartilharam sua visão de paz. Convido o pastor Alisson para realizar a oração introdutória ao nosso sermão. Vamos orar? Amados Pais Celestiais, agradecemos, Pai, profundamente pela dedicação e esforço, Pai, de nossos membros, estando aqui, Pai, nesse sermão dominical, atendendo a Tua vontade. Nós possamos, Pai, estar buscando realmente conectar com o Teu coração, através dessas palavras, Pai, que nós recebemos hoje com todo o nosso coração, Pai. Sabemos o quanto o Senhor tem esforçado para levar a Tua mensagem a cada um de nós, Pai. Por favor, permita que nós possamos, Pai Celestial, realmente vir a praticar tudo aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Pai, criando realmente boas condições espirituais e assim, Pai, através de nossa atitude, nós possamos estar confortando o coração da verdadeira Mãe, Pai. Por favor, pedimos a vós que atenda a verdadeira Mãe, Pai, conforte o seu coração e leve para ela, Pai, todas as mensagens da dedicação e esforço de cada um dos membros, Pai, que tem dedicado todos os dias para atender a vós, Pai. Oramos ao Senhor, por favor, abençoe nossos membros, Pai, ajude-os a resolver todas aquelas questões que são necessárias, Pai Celestiais, para ajudar realmente que eles possam ter uma vida, Pai, mais conectada, mais próxima do Senhor. E assim, juntos, nós vamos conseguir sermos melhores pessoas, Pai, pessoas justas, que sejam modelos, Pai, diante
diante da sociedade. Nós vamos estar conseguindo, Pai, fazer o nosso melhor para substancializar o Teu ideal, Pai. Por favor, que nós possamos estar começando, Pai, uma nova semana realmente alinhado, Pai, com a Tua vontade, alinhado com o Teu ideal. E assim nós vamos conseguir, Pai, dar testemunho das Tuas palavras, não só, Pai, através da declaração do princípio, mas principalmente, Pai, através de nossa vivência, Pai. Peço ao Senhor com todo o coração que inspire cada uma das famílias, ajudando, Pai, a resolver todas as suas questões e assim juntos nós possamos, Pai, criar realmente uma família unida, Pai, centralizado, Pai, na Tua vontade e assim confortando o coração da verdadeira Mãe, Pai. Oro, Pai, atendendo a Holy Mother Han, com gratidão, em nome de Alisson Delano Carneiro Batista, de uma família abençoada. Adu. E agora, com a grande alegria, vamos receber o pastor Roberto Pascoalato para ministrar as palavras principais desta manhã. Uma calorosa salva de palmas. Bom dia, irmãos e irmãs. Hoje, dia 19 de outubro de 2025, nós já estamos indo para o final do ano. E também já é o 28º dia de agosto, né, do 13º ano do Johnny Cook. E hoje nós teremos a nossa Festa das Nações, lá no bairro da Liberdade, da atividade da Federação das Mulheres. E pensando, fazendo oração, quais palavras seria melhor? Então eu cheguei à conclusão o que é Cheongsong. Sobre esse assunto, existe bastante pontos para a gente aprender, para colocar em prática, e a gente precisa vivenciar essa palavra que a gente tem escutado muitas vezes nos rondoquê, no sermão, nas palavras da nossa amada verdadeira mãe. Eu trouxe essa imagem lá da Coreia, onde a verdadeira mãe está. As pessoas se reuniram, fizeram esse altar para poder praticar Cheongsong. E hoje, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre Cheongsong e depois sobre testemunho e como nossa espiritualidade, através do Cheongsong, pode avançar dentro do nosso resultado de testemunho. Primeiro ponto é o que você deve fazer se você deseja receber o amor de Deus. A gente tem um entendimento claro que com o amor de Deus você pode resolver todas as questões, pode quebrar qualquer tipo de barreira e sim ou sim você sai vencedor. Deus vem até nós com amor perfeito, então nós também devemos investir algo que seja perfeito. Isso é parte das características dos pais celestiais, né? Indubitável, único, perfeito. Então nós precisamos entregar aos pais celestiais algo perfeito para que o amor dos pais celestiais chegue até nós. A sinceridade move o céu, expressa essa lei celestial. Oferecer devoção significa fazer o máximo possível interna e externamente. Então não é uma coisa assim que você faz mais ou menos, ou porque tem que fazer, sabe? Tem que ter o máximo. Isso é uma expressão de uma lei celestial. Fazer mais do que o seu corpo está pedindo. Se você vai um pouco mais, então acontece algum tipo de mudança, algum tipo de diferença. Você deve oferecer tudo, combinando suas palavras, sua atitude, sua mente e pensamento. Todas as suas ações, tudo nas esferas interna e externa na sua vida. Então, em termos coreano, isso é conhecido como Cheongsong. Não é ir na sala de Cheoncheon e ofertar 40 venerações ou ofertar jejum. Tem que ser o tempo todo tipo de ação que você fizer, certo? Lavando uma roupa, lavando o banheiro, lavando a louça, organizando isso, organizando aquilo, tem que ter aquele sentimento. Eu vou dar o máximo de mim, porque isso transforma Cheongsong, isso move a lei celestial e o amor de Deus chega até mim. Então, como exemplo de Cheongsong, eu quero lembrar uma das cartas da verdadeira mãe. O que a mãe falou? Ela disse assim: Pai,
O Senhor então retornou ao seio dos pais celestiais e agora está descansando em Bonhyon, ao pé da montanha Cheonseong. Pai, depois da sua sagrada ascensão, eu vim para Bonhyon ao amanhecer todos os dias, certo? Então, aí já tem, né, todos os dias esse conceito de ser absoluto em uma oferta. Havia inúmeras desculpas e razões pelos quais eu poderia ter descansado e não o visitado, mas se nevava abundantemente no inverno ou chovia torrencialmente no outono, eu vinha a Bonhyon todos os dias naquelas primeiras horas da manhã. Outro sentido de uma oferta absoluta. Podia estar chovendo, podia estar nevando, podia estar caindo o mundo. O meu coração de ser absoluto, certo? Tá nessas palavras da verdadeira mãe. Por 40 dias depois que o Senhor ascendeu, eu te ofereci café da manhã e jantar. Isso é uma atitude absoluta. Quando senti a sua falta, que foi em várias ocasiões, eu vinha para Bonhyon e conversava contigo. Através desta conversa, seu pensamento se tornou meus pensamentos, e os meus pensamentos se tornaram seus pensamentos. A verdadeira mãe, na realidade, o verdadeiro pai, a verdadeira mãe, eles nos ensinaram como nós podemos fazer algo que se torna absoluto. E isso é reconhecido como Chomson. Se o sol batia, o vento soprava, ou o trovão e o relâmpago repentinamente caía, e a chuva torrencial caía, ou se neve cobria a terra por 1095 dias após a sua ascensão, continuei oferecendo minhas devoções em sua memória. Então, nós estamos vendo nesse sermão da manhã sobre o que é Chomson. Então, nas primeiras palavras, é algo que envolve tudo. Não é só o momento que eu vou para a sala de Chomson. Não é só esse momento. Quando eu vou fazer um negócio, vou comprar algo, em todos os sentidos. Nas palavras da verdadeira mãe, essa continuidade, essa determinação, não importa o que aconteça, em tudo aquilo que eu vou fazer, eu vou colocar esse sentimento, esse pensamento de devoção para poder se tornar Chomson. Nas palavras do verdadeiro pai, quando você oferta Chomson, a graça de Deus vem até você. Qualquer um que viveu uma vida de oração sabe disso. Quando você leva uma vida de oração, um coração grande, surpreendente, vem até você, uma força. Assim, os olhos daqueles que oram podem ver não apenas o reino físico, mas também o reino espiritual e o seu poder. Então, como a gente tem escutado tantas vezes sobre Chomson, nas palavras do verdadeiro pai, nas palavras da verdadeira mãe, nas palavras do nosso líder continental, o reverendo David Kim. Então, a gente precisa concentrar ou meditar, refletir sobre o que é realmente Chomson, como a gente pode colocar em prática no dia a dia. E isso começa na sala de Chomson. Então, na última vez que eu falei no Hondoke, a missão do Chomson, eu trouxe um pouco mais desse conteúdo. Depois que eu for para o mundo espiritual, como Deus do dia, eu me moverei junto com o verdadeiro Pai verticalmente e horizontalmente. E então o Chomsyon deve se tornar a sede central. Devemos estabelecer um fundamento de Chomson perfeito no Chomsyon. E sobre esse fundamento, devemos liderar toda a providência espiritual e oferecer devoção ao céu. Isso é direção, certo? A nossa verdadeira mãe deu direção até depois que ela estiver no mundo espiritual.
E quando levantarmos líderes da segunda e da terceira geração para ficarem na posição de sacerdotes, além disso, sobre este fundamento devem ser realizado programa para o desenvolvimento espiritual dos pastores e das famílias abençoadas. Não é uma lógica teórica para levantar os grandes líderes do futuro da comunidade sagrada dos Pais Celestiais. O ponto é a quantidade de Chomson que nossos pais, avós puderam levantar e que nós estamos fazendo agora, qual o nível, qual a extensão, qual o tamanho da frequência do nosso Chomson vai beneficiar nossos filhos da segunda geração, que vai beneficiar nossos netos da segunda geração, onde eles irão tornar-se grandes líderes do nosso movimento e dentro da sociedade, e Deus vai poder descansar. E os verdadeiros pais no mundo espiritual vão poder sentir alegria. Mais um ponto da missão do Chomshyom. Depois que eu for para o mundo espiritual com Deus, o Deus do dia, eu me moverei junto com o verdadeiro Pai. Então ela vai estar junto com o verdadeiro Pai. Ela vai estar fazendo, certo, as atividades junto com os pais celestiais, junto com o verdadeiro Pai. Quando ressoamos com o coração dos pais celestiais e com o coração dos verdadeiros pais e descobrimos e desenvolvemos nosso coração celestial, o estabelecimento do verdadeiro Chomson ocorrerá. Vamos ler comigo quando ressoamos com o coração dos pais celestiais na sala de Chomshyom e com o coração dos verdadeiros pais na sala de Chomshyom e descobrimos e desenvolvemos nosso coração celestial. O estabelecimento do verdadeiro Chonilguk ocorrerá. Nós ouvimos também, certo, que o Chonilguk deve ser estabelecido de forma substancial. Para estabelecer o Chonilguk de forma substancial, o mundo espiritual e o mundo físico têm que caminhar junto. Na realidade, na era do Chonilguk é a era em que nós fazemos as coisas juntos com o mundo espiritual. E o mundo espiritual está na sala de Chomshyom. Então, uma vida de Chomson em tudo aquilo que nós fizermos no dia a dia. Mas a sala de Chomshyom estabelece o verdadeiro Chomson. Né? O primeiro slide eu falei, né? O que é Chomson? E isso para fazer a vontade do céu. A vontade do céu, como disse o nosso Senhor Jesus Cristo, inicia dentro de cada um de nós. Isso requer uma mudança substancial. A sala de Chomshyom, né, nós podemos tornar-se ponte. Na sala de Chomshyom, nós fazemos oração para nos tornarmos uma ponte espiritual. Ou uma ponte em que o mundo espiritual, através de nós, chega até o convidado. Porque o convidado, inconscientemente, ele não sabe que ele está vindo empurrado pelo mundo espiritual. Ele não sabe. Então, nós tornamos essa ponte para que o mundo espiritual, do nosso fundamento, se conecta com o mundo espiritual que está trazendo ele. Essa ponte para o estabelecimento do reino do céu. Primeira mudança tem que aparecer em nós. Por isso, aquela ação de devoção em todos os sentidos, porque vai aparecer essa mudança. As pessoas vão olhar e vai falar, nossa, eu estou percebendo uma mudança em você. Você está diferente, tem algo diferente em você. E trazendo mais um pouco palavra da nossa amada verdadeira mãe. Devemos ir para o Chomshyom 365 dias por ano para encontrar com o verdadeiro Pai e poder conversar com o fundamento de 4 posições. Minha mente e meu corpo e o verdadeiro Pai. Minha mente e meu corpo e o mundo espiritual. Criar na sala de Chomshyom um fundamento de 4 posições. Quando eu vou para a sala de Chomshyom, geralmente eu fico em silêncio por alguns minutos para poder sentir algo e aí então eu começo a falar.
No lugar onde a humanidade um lugar onde a humanidade sempre possa experimentar e viver com os verdadeiros pais. Um lugar onde possamos interagir com o mundo espiritual. Eu sei que nós já estamos cansados de ouvirmos que a sala de Chonchion é o lugar de interagirmos com o mundo espiritual. Quantos testemunhos nós ouvimos no Rondoquê de pessoas que interagiram mesmo com o mundo espiritual? No ano de 2023, nós trouxemos uma irmã, uma moça, ela é evangélica, daquelas bem assim, dedicada. E ela assistiu todas as conferências, tudo, e recebeu a revelação e ficou sabendo dos verdadeiros pais do Senhor do Segundo Advento. Aí eu falei para ela, agora você vai numa sala especial e vai ficar lá, né, agradecendo até acontecer alguma coisa. Depois de alguns minutos ela voltou correndo e chorando, chorando. E eu falei, o que aconteceu? Ela falou, aquela foto que vocês falaram do Messias, eles saíram da foto e falaram que eu devia seguir esse caminho e que ele estava muito feliz. Eu nunca experimentei isso na minha vida. E isso é uma experiência espiritual. Tem algo a mais, além disso, algo acima disso, certo? Porque a experiência espiritual é comum, deveria ser algo que todo dia você experimenta. Assim que você acorda, você já acorda com o mundo espiritual puxando o seu pé, certo? O mundo espiritual mexendo com você. Entende? O mundo espiritual já andando com você, mostrando o que tem que fazer. Tem algo além de ter experiência com o mundo espiritual. Continuando as palavras da nossa amada verdadeira mãe, devemos orar no Chonchion e ter o desejo que, na época que ela falou, né, 7,7 bilhões de pessoas ao redor do mundo possa conhecer os verdadeiros pais o mais rápido possível. Como as pessoas podem conhecer os verdadeiros pais? De duas formas. A verdadeira mãe é empurrada por uma situação injusta, terrível, no qual nós todos ficamos muito aflitos, ou nós, famílias abençoadas, tornamos modelo, exemplo na sociedade. Nossos filhos da segunda geração, da terceira geração, eles fazem muito sucesso na sociedade, no qual, através deles, certo? A sociedade, a humanidade, chega a saber, você é seguidor do Reverendo Moon, dos verdadeiros pais, né? O amor que nós estamos passando para o nosso convidado é amor que vem do meu pensamento ou amor que vem do meu espírito que encontrou com Deus. A razão por termos Chonson o tempo todo na sala de Chonchion também. A razão da nossa profunda e verdadeira devoção é para que o amor de Deus chegue até o meu espírito. Eu falei isso no Rondoquê. Aqueles 3 discípulos que subiram na montanha com Jesus e viu Moisés e Elias, quando eles desceram, com certeza os discípulos que não subiram experimentaram algo. Vocês estão diferentes. Tiveram uma visão espiritual, tiveram uma experiência espiritual, mas, como eu disse, mais do que experiência espiritual, é quando o amor de Deus chega até o meu espírito e isso muda completamente a minha ação, meus pensamentos e as minhas atividades. Quando o meu convidado tem uma questão, a resposta que eu dou vem da minha mente ou vem do meu amor, ou do amor que eu experimentei no encontro do meu espírito com o Espírito de Deus. Vem do meu amor ou da experiência do amor que eu recebi do verdadeiro Pai através do fundamento de 4 posição na sala de Chonchion. Isso tem diferença. Meu amor e o amor de Deus através do meu espírito. Não é a mesma coisa, tá certo? Originalmente, o amor de Deus não vem para o físico, vem para o espírito. O amor de Deus é elemento divino. Se não fosse a queda, o amor de Deus chegaria para o meu espírito naturalmente. Qualquer interação entre nós, nós automaticamente sentiríamos o espírito o amor, né, o amor de Deus através do espírito da pessoa. O espírito da pessoa
reflete nas ações, nas palavras, até ficar perto, já sentir o amor de Deus. Eu tenho certeza que os discípulos, quando ficavam perto de Jesus, experimentavam o amor de Deus. Nós ouvimos testemunho de pessoas, só ver o verdadeiro Pai já experimentava uma alegria que não dá para descrever. Eu ouvi os jovens no último seminário, só viu a verdadeira mãe de longe, já ficava com aquela euforia, aquele amor. Deus virá para o espírito naturalmente, porque Deus é espírito. Por causa da queda, o amor de Deus não chega para o espírito do homem decaído. Existe o amor de Deus que deveria chegar para o espírito humano, né, esse amor interno, e o amor de Deus que chega como palavras e através de todas as coisas. Este amor nós podemos considerar como um amor externo. Toda a criação é resultado do amor externo de Deus. Para o ser humano decaído receber o amor de Deus, o que ele tem que fazer, o que precisa acontecer. Certo? Nós ouvimos na primeira parte desse sermão o que é Cheonseong, como nós devemos fazer devoção, como nós devemos atuar naquela consciência de que isso é Cheonseong. E aí, assim, quando nós entramos na sala Cheonseong para praticar nossa devoção, automaticamente cria um fundamento de 4 posição. Eu interajo com o Espírito do verdadeiro Pai, ou com o Espírito de Deus, e isso tem uma mudança substancial no meu espírito. Mas para o homem decaído encontrar com aquele amor interno divino que nunca experimentou, o que tem que fazer? Dependendo do cumprimento da responsabilidade, esse amor externo e a palavra, a verdade, palavra do princípio divino e palavra dos verdadeiros pais. Então chega até nós esse tipo de amor. Nós ouvimos o Rondoké, nós lemos palavra, nós estudamos o princípio divino. Somente a verdade pode renovar o espírito, não o meu amor. A verdade com a prática pode fazer separação de Satanás. Isso tem que ocorrer no pai espiritual, tá certo? Essa conexão com a palavra, né, com o resultado de acordo com o princípio. Isso é amor de Deus também, e isso funciona como separação de Satanás. Deus deu a verdade para Adão e Eva no início da história. O convidado escuta a verdade e muda o pensamento. Este pensamento ainda está distante do amor de Deus. Mas aí muitos pais espirituais acabam relaxando. Nossa, ele está entendendo, ele está bem, ele está compreendendo. E relaxa, e depois esse convidado acaba mudando de pensamento de novo. O amor que deveria chegar naturalmente para o espírito do convidado não chega porque ainda é seu pensamento. Ele concorda com a queda, concorda que Jesus não deveria morrer na cruz, ele ficou emocionado e você percebeu que ele está mudando de pensamento. Mas ainda não é o amor de Deus através do seu espírito mudando ele espiritualmente. É só a primeira parte do amor, aquele amor externo que muda o pensamento, que é o princípio divino e as palavras dos verdadeiros pais. Com a nossa palavra, nós estamos amando o convidado e aconselhando. As palavras, os conselhos, é o amor, e o amor está vindo do meu pensamento. Então, em alguns casos, né, é meu próprio pensamento, é meu próprio amor, é a minha própria consideração, mais as palavras, o kit 1, kit 2 que ele está assistindo, que está fazendo ele mudar de pensamento. O que eu quero deixar nesse sermão é que ainda tem algo a mais para passar para o convidado, que realmente acontece a conversão substancial. Entende o que eu estou falando? Mesmo que já passou 30 anos que conhecemos a palavra da verdade, ainda estamos usando o nosso pensamento. Mesmo que tem muito tempo de igreja, ainda está usando o seu pensamento. E nosso amor, para ter resultado ou para aconselhar. É meu pensamento, meu amor, é o nosso pensamento, o nosso amor, e nós estamos usando isso para ter resultado.
e até mesmo para aconselhar o nosso convidado. Todo mundo pode entender a verdade, pode mudar a vida e se tornar e renovar completamente, certo? Lógico, com palavra, com aconselhamento, até mesmo com meu amor, com a minha lógica mental, aquele convidado pode renovar completamente. O pensamento pode ter mudado, mas o espírito não mudou. Por isso acontece, depois de tudo, ele ainda vai embora. Por causa disso, minhas ações saem de acordo com o meu pensamento, porque o meu espírito não mudou. No caso, eu estou falando do espírito do convidado, mas o meu espírito também tem que mudar. Por isso, a primeira parte do sermão, o que é Chonson? Como fazer Chonson? Certo? Em que situações? Porque precisa ocorrer essa mudança espiritual. Ocorrendo essa mudança espiritual, que ela é percebida pelas pessoas, pelo pai, pela mãe, pelo vizinho. Então, o amor de Deus chegou até o meu espírito. Então, quando eu educo, eu não educo só com o meu pensamento, com a minha palavra e com a minha lógica. E o convidado não somente muda do pensamento gostando. O que acontece é que o amor de Deus, através do meu espírito, chega até o espírito dele e aí tem mudança substancial, conversão substancial, né? Por causa que ainda é meu pensamento, é o meu amor, certo? Tá tendo um certo nível de resultado, mas podemos estar perdendo esse resultado. O resultado das minhas ações não aparece Deus, certo? É eu que estou fazendo, é eu que estou dedicando, eu estou dedicando porque é pedido, é cobrança, tem que fazer, tem a meta. Eu não posso aparecer no final do mês com relatório zero, por isso eu estou fazendo. Então eu busco a melhor estratégia, eu busco o melhor pensamento, copio o pensamento de alguém, a estratégia de alguém. Mas na realidade o que precisa acontecer é uma mudança no meu espírito. Minha mente encontrou a palavra e com uma vida de fé no meu caminho, eu procuro Deus. Isso é a verdade da palavra. Então, uma parte da verdade. Durante o período de tempo de vida de fé, eu encontro a palavra e busco Deus. Se não formos treinados na prática da verdade e cumprimos a nossa responsabilidade, podemos estar anos lutando e não resolver e não desenvolvendo o amor de Deus no meu espírito. Então eu sei bastante coisa, fiz bastante coisa, mas o pessoal me encontra agora e fala: Nossa, você é idêntico a 20 anos atrás. Tem os mesmos pensamentos, as mesmas palavras, não teve mudança. Mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu realizei isso, eu conquistei isso. Então, pessoas que estavam pensando que estava fazendo certo, e depois de alguns anos, o resultado mostrou que andou para trás. Por quê? Na trajetória de 10 anos, 15 anos, 20 anos, pode ser que a maioria das vezes não conseguiu passar o amor de Deus que chegou até seu espírito. Tudo que passou foi as palavras do princípio divino, as palavras do verdadeiro Pai, meu próprio pensamento e até mesmo meu próprio amor. No caminho da prática da verdade, eu preciso absolutamente mudar o meu espírito. Vamos ler junto isso aí, precisa mudar o meu espírito. Como a verdade, lavar o cérebro, né? Precisa lavar o meu espírito e o meu coração muda para os pais celestiais. Então, a mudança tem que ser em mim, certo? Tem que dar para perceber. E finalmente meu coração que recebe influência do mundo decaído tem que mudar para os pais celestiais. Para mudar o meu espírito, eu tenho que mudar completamente a minha vivência. Então, você tem que viver de forma diferente. Desde o início do sermão, os primeiros slides, eu estava falando, os verdadeiros pais estavam falando como praticar Chomson, a importância de Chomson no dia a dia. Para mudar o meu espírito, precisa vivenciar o resultado. Para o reverendo Kim, para os verdadeiros pais, para o reverendo Coit,
quando olha o resultado, sabe, isso é resultado da atuação do Espírito de Deus, do amor de Deus através do seu Espírito. Esse é resultado do seu amor, da sua ideia, do seu pensamento, do seu esforço. Está muito claro. Vivenciar o resultado é um caminho que a maioria das pessoas não consegue caminhar. Se conseguirmos, a mudança acontece e o resultado aparece do nosso espírito. Nós realmente mudamos. Deus deu palavra nos últimos 5 anos no Rondoquê, mas a grande maioria não mudou seu espírito. Certo? Então, a razão também porque o resultado está difícil é porque nós, famílias abençoadas, famílias Chombô, precisamos mudar. Se nós pudéssemos ter uma palavra com a verdadeira mãe agora, pessoalmente, ela iria dizer, além de não se preocupar com ela, preocupar com a vontade dos pais celestiais, preocupar com nossas missões, ela iria dizer, vocês precisam mudar. Tornar pessoas que transmitem o amor de Deus que vocês sentiram, experimentaram no seu espírito. Somente entendendo com a mente, não percebemos Deus falando com o meu espírito. Meu pensamento, meu amor, minha ideia, minha estratégia, meu planejamento. Então, não surge o amor de Deus. Por isso, o resultado do testemunho é muito pequeno. Mesmo que tenha muito tempo no caminho da verdade, ainda somos incomodados pelos nossos próprios pensamentos. Na educação do kit 2, nós damos o kit 1, na educação do kit 2, não é para impressionar o pensamento do convidado. O que precisamos fazer é esclarecer que existe uma mudança, a vivência, uma conversão. Então, é bem mais intenso a nossa atuação, a nossa atitude, quando o convidado entrar dentro do conteúdo do kit 2. Eu acho que eu tenho que me preocupar, o que eu posso fazer com ele, que ele vai experimentar amor de Deus através das minhas ações, ouvindo aquela verdade. Então, o convidado recebe amor externo, que é a verdade, e amor interno, que é o amor do meu espírito. Porque os pais celestiais têm que mudar, né? Porque os pais espirituais têm que mudar a vivência, têm que estar diferente, tem que ser diferente. Por quê? Porque com o seu pensamento, o seu amor está fazendo atividade e conseguindo algum resultado. Certo? Porque por causa do nosso pensamento, da nossa atitude, é muito nós. Então, por isso precisa mudar a nossa vivência. Porque os pais celestiais, porque os pais espirituais precisam mudar a sua vivência. Certo? Para o resultado não ser de acordo com o meu pensamento, com o meu amor. Resultado do meu próprio amor, resultado do meu pensamento, resultado, né, da minha própria estratégia, da sua estratégia. O resultado que eu pratiquei, o meu amor, se sentirmos assim, significa que meu espírito não mudou. Eu mesmo experimentei isso. Nossa, eu fiz desse jeito, eu falei assim, eu dei esse nível de amor e por isso eu consegui esse resultado. Então, isso é uma lição. Na realidade, se meu espírito muda, eu estou interagindo com meu filho espiritual. Se eu estou interagindo com meu filho espiritual de uma forma intensa, tem uma mudança no meu espírito, e essa mudança no meu espírito é inevitável a mudança no meu convidado. O meu espírito mudou quando, de acordo com o princípio, as palavras do verdadeiro Pai, palavras de verdade, direção dos verdadeiros pais, então o resultado acontece. Isso significa que meu espírito mudou. É como se o mundo decaído não tivesse espírito, porque estão todos mortos. Então, essa atitude vai dar verdadeiro resultado no testemunho, né? As pessoas no mundo secular estão abaixo do nível de espírito de forma, né? Nós sabemos, espírito de forma, espírito de vida e espírito divino. Eu, como família abençoada, chego até o nível de espírito divino.
Então não é só meu pensamento e as palavras que vai fazer conversão. O amor de Deus através do meu espírito. Eu falei isso muitas vezes, né? O resultado a partir da minha estratégia, sem o espírito de Deus e dos verdadeiros pais, esse resultado não tem valor. Parece um pouco duro, não é verdade? Mas é um resultado que não vai muito longe, talvez vai 10 anos ou 20 anos e depois desmorona tudo, porque o que passou foi o meu amor. Sabe, é outro nível de testemunho que o nosso líder continental está passando para a gente, está ensinando para a gente agora. A partir a prática da vida de fé é ter resultado de acordo com as palavras da verdade e vivência em que tenho o amor de Deus em meu espírito. De novo, a prática da vida de fé é ter resultado, não é só estar lá. A prática é ter resultado de acordo com as palavras da verdade e vivência em que tenho o amor de Deus em meu espírito. Então, as pessoas que chegam até a mim, elas experimentam o amor de Deus. E isso nas palavras do verdadeiro Pai. Quando a verdade toca o coração do homem, começa ali uma revolução. Graças à verdade, esse pode se libertar da escuridão. Né? Aprendizagem significa mudança de comportamento, mudar a vivência, certo? O pai espiritual precisa mudar a vivência. Algumas famílias sentem pressão e experiências espirituais. Pressão espiritual e experiência é diferente de conexão com o amor de Deus em meu espírito. Nós temos a mania de confundir as coisas, né? Eu tive uma experiência com Deus, mas foi só uma experiência espiritual. Percepção espiritual, muitas pessoas do mundo podem ter. Exemplo, pessoas da religião espírita ou de outras denominações também têm experiência espiritual. Conexão espiritual com o coração de Deus é outro nível, é uma outra coisa. Por isso é diferente. Nós precisamos de um resultado que podemos ver Deus. Lembra que eu disse, né? Para o reverendo Kim, para o reverendo Coit, para os verdadeiros pais, é fácil. Quando aquele resultado vem do seu amor, do seu pensamento, da sua estratégia. E quando aquele resultado tem a manifestação do amor de Deus em seu espírito, por quê? Ocorreu uma mudança em você. Quando eu estava fazendo aquela atividade de testemunho, aconteceu isso comigo, eu mudei dessa forma e mudei desse jeito, aconteceu isso comigo, eu experimentei o amor de Deus, derramei lágrimas. E não teve opção, o convidado mudou. O convidado teve uma conversão substancial. Por isso, precisamos mudar o meu pensamento e ir no caminho de Deus, não no caminho da minha estratégia, ou do meu amor, ou do meu pensamento. Por que que eu coloquei essas palavras aqui no final? Porque no início eu estava falando da importância do Chomson e como nós devemos fazer Chomson o tempo todo, o que deve acontecer, como a gente deve praticar esse Chomson, para que isso ocorra uma mudança. Lógico, começa com uma experiência espiritual lá na sala de Chomson. Começa assim, certo? E depois, mais elevado, experiência com o amor de Deus no meu espírito. Então, a atividade, quando ela é apresentada, dá para perceber o amor de Deus. Finalizando, né? Milagres de bênção. Quem deve colaborar com quem? Você que deve cooperar com o mundo espiritual ou será o mundo espiritual que deve cooperar com você? Se você é uma pessoa que tem o amor de Deus no espírito, o que você acha que vai acontecer? Os espíritos estão esperando para cooperar, mas qual é o motivo da espera? Né? Esperando você ter essa manifestação do amor de Deus no espírito. É muito meu pensamento, minha estratégia, então o mundo espiritual fica travado. Será que eles irão cooperar com a fundação do reino do céu na terra? Ou cooperarão para que você possa comer bem e viver bem? Eles colaborarão com o estabelecimento do reino do céu.
Então, irmãos e irmãs, eu quero encerrar o sermão dominical nesta manhã e mais uma vez lembrarmos que nosso sermão será um pouco mais rápido para a gente apoiar essa providência da Festa das Nações da Federação das Mulheres. E eu quero pedir a todos, né, que vamos unirmos, principalmente as Trindade, e unirmos também para a conversão substancial, isso a partir da nossa própria mudança, e também a preparação para o seminário que vai ter no dia 1º, dia 2 de novembro, para a preparação para a bênção. Então, muito obrigado. Vamos dar testemunho para consolar a nossa amada verdadeira mãe, a Holy Mother Ram. Muito obrigado. Mais uma vez, fortes aplausos para o pastor Roberto Pasqualato pelas inspiradoras palavras que receberam hoje. Agora vamos compartilhar com todos os avisos e notícias dessa semana. Primeiro aviso: Convenção Continental do Rio de Orã. Gostaríamos de anunciar o início das inscrições para o Seminário Anual do Rio de Orã da América Latina. Venham compartilhar palavras, experiências com os pais celestiais, brincadeiras em união com toda a segunda geração da América Latina. Data da convenção: 10/1 a 16/1 de 2026. Período para inscrição está aberta. Público-alvo: jovens a partir de 15 anos. Taxa de participação: R$ 300. Local: São Bernardo do Campo, São Paulo. Link, na descrição. Para mais informações, entrar em contato com o educador Xinhê e Jason. Turma do Rio de Orã. Com grande alegria, gostaríamos de anunciar a toda a comunidade da América Latina a abertura das inscrições para a 16ª Turma do Rio de Orã, para toda a esfera da segunda geração no nosso continente. Público-alvo: jovens da esfera da segunda geração da América Latina. Jovens a partir dos 18 anos que tenham concluído o ensino médio. Período de inscrições: dia 1º/9 a 16/1 de 2026. Link para inscrição. Para mais informações, entrar em contato com a Xinhê e Jason. Comemoração dos 50 anos de fundação da Igreja da Unificação. Temos a grata satisfação de convidar a família da Unificação para se juntar a nós na comemoração do 50º aniversário de fundação de nosso movimento no Brasil. Sermão comemorativo, celebração do 50º aniversário. Local: Sede Nacional, São Paulo. Data: dia 23 de novembro de 2025, em um domingo. Participantes: líderes, famílias abençoadas, membros em geral. Convidados e embaixadores da paz. Horário: início às 9 horas da manhã. Terceira turma da Academia Ryojon. É com muito prazer que viemos comunicar de que as inscrições para a terceira turma da Academia Ryojon já estão abertas. Estamos ansiosos para compartilhar experiências, aprender, crescer juntos como líderes espirituais e servir com um coração cheio de amor aos nossos pais celestiais. Vamos atender o chamado dos pais celestiais e dos verdadeiros pais, nos tornando futuros líderes mundiais. Público-alvo: jovens com ensino superior concluído ou com 2 anos de curso técnico. Data: dia 1º de setembro a 30 de novembro. Para mais informações, telefone entrando em contato com a educadora Boniu Mavungo e Xinchó Rezende. Convido agora, novamente, o pastor Roberto Pasqualato para realizar a oração de bênção. Ok, então me acompanha numa oração. Nossos amados pais celestiais, os verdadeiros pais do céu e terra e humanidade. Nós, nesta manhã de domingo do dia 19, nós agradecemos, amados pais celestiais, pela educação deste sermão dominical através das palavras dos verdadeiros pais. Bondosos amados pais celestiais, queremos nos qualificarmos para tornarmos verdadeiros representantes de vós. Nós estamos vivenciando, Pai Celestial, um tempo difícil de agonia para todas as famílias abençoadas, por causa da situação da Coreia do Sul e a situação em que está acontecendo com a nossa amada verdadeira mãe, a Holy Mother. Nós queremos nos unir com um coração de sinceridade, através dos rondoquê, através das vigílias e através das atividades de testemunho,
para criar a energia e o fundamento necessário para tirarmos a verdadeira mãe dessa situação em que se encontra, para que ela possa voltar à situação normal no palácio, onde ela pode, assim, orientar todas as famílias abençoadas com o seu amor e com as suas magníficas palavras. Bondosos, amados Pais Celestiais, nós queremos confortar a vós, receber o vosso amor em nosso espírito, e assim, Pai, como famílias abençoadas, criarmos a condição necessária para ajudar nossos parentes, nossos convidados, nossos vizinhos, aquelas pessoas que nós estamos intencionando testificar, trazer para o kit 1, trazer para o kit 2, trazer para a conversão substancial e levarmos para a bênção no ano de 2026. Que esse dia seja um dia vitorioso para todos que chegaram até aqui, todos que estão participando online. Que esse dia, Pai Celestial, esse evento da Federação das Mulheres possa também ser vitorioso e nós possamos impressionar as autoridades que chegarem até aí. Que o movimento da comunidade sagrada dos Pais Celestiais, centralizado nos verdadeiros pais, na nossa amada verdadeira mãe aqui na terra, é um movimento de milagre dos Pais Celestiais aqui na terra, e que eles possam fazer parte desse movimento tão importante para a sociedade, tão importante para a humanidade, tão importante para nossas próprias vidas. Neste momento, atendendo a Holy Mother Han com um coração de gratidão, eu oro em meu nome, Roberto Pascoalato de Azevedo, uma família abençoada. Ádio. Neste momento, peço que todos se levantem para mais uma vez ofertarmos uma veneração aos verdadeiros pais do céu, terra e humanidade. Kyombé, Barô. Uma grande salva de palmas aos pais celestiais e aos verdadeiros pais. E tenham todos um ótimo domingo e uma semana abençoada. Muito obrigada.